Pedro. Tá dando sem ser o modo de exibição mesmo. Tá certo. Na hora que você quiser, eu começo a contar o cronômetro aqui, tá bom? Ok. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro e hoje eu vim defender a minha proposta de candidatura para a diretoria de projetos de 2020.2. Aqui está meu contato, caso vocês tenham qualquer dúvida, podem me chamar, eu estou totalmente à disposição para respondê-las. Passando um pouco pelo o sumário que eu vou seguir na apresentação, primeiro eu vou falar do meu histórico e motivação, passando por uma análise da atual gestão e seguindo para os meus focos de atuação. Primeiro, no que tange ao meu histórico e motivação, eu entrei na graduação em administração em 2018.2, muito voltado a buscar conhecimento sobre gestão de empresas, e muito atrelado a isso, eu busquei o trainee da UCJ. Eu prestei o processo seletivo de 2018.2, mas eu só consegui entrar na empresa em 2019.1. Em 2019.2, eu ocupei o cargo de consultor e coordenador do núcleo social. Enquanto consultor, eu realizei apenas um único projeto, que foi para a Cruz Vermelha Brasileira, e enquanto coordenador do núcleo social, eu tive a oportunidade de cuidar de 10 projetos de cunho social. Em 2020.1, eu estou como gerente de projetos, em 2020.2, eu espero estar como diretor de projetos. Passando para a minha análise da atual gestão, em um primeiro momento, analisando os KPIs da Celo, a gente vê que eles tiveram um ótimo desempenho, todos esses KPIs foram alcançados, a única ressalva é o KPI de projetos transformadores, mas ele não tem uma meta definida, e a gente já conseguiu observar bons resultados para esse indicador nesse trimestre, desculpa. Passando para a análise histórica desses indicadores, a gente vê aqui, em primeiro lugar, o IC, ele teve um bom resultado no primeiro trimestre de 2020, e além de bater a sua meta em todos os meses, o resultado estava acima de 100%, mostrando que a gente não só estava teoricamente alocando todos os membros, como também, em alguns casos, estávamos sobrealocando. E isso surge como um ponto de atenção. Em segundo lugar, analisando o KPI de projetos orientados, a gente observa que esse KPI bateu nos últimos 2 trimestres, mas uma ressalva que eu faço quanto a esse KPI é a questão de que ele ainda está muito atrelado à pessoalidade e ainda a gente tem uma certa dificuldade de processualizar ele em alguns momentos. Passando para projetos metrificados, a gente vê que esse trimestre a empresa como um todo trabalhou muito em prol desse indicador, sendo que em todos os meses a gente entregou todos os projetos metrificados, mostrando um ótimo desempenho desse KPI. E por fim, quanto ao KPI de projetos transformadores, a gente observa que ele ainda é um ponto de atenção, tendo em vista principalmente a dificuldade histórica de coleta e dos processos anteriores que são necessários estarem bem consolidados para que esse indicador se concretize. Então, em muitos casos, a gente não tinha coletas, o único trimestre que teve coleta, o resultado não foi batido, e nesse trimestre, atualmente, a gente não tem uma meta para o indicador. Passando para a análise de OPIs, então, eu analisei os OPIs que tiveram um desempenho aquém do esperado nesse primeiro trimestre de 2020. E aí a gente observa como 3 OPIs, o de eficiência comercial, de projetos implementados e o de tempo médio de atendimento. Em primeiro lugar, com o KPI de eficiência comercial, a gente observa que esse KPI não bate em 2 trimestres do último ano, mas muito também pode ser analisado é que em outros 2 trimestres, se eu não me engano, 19.1 e 19.4, o resultado é muito próximo da meta. Então, isso mostra que é um indicador com um ponto de atenção. Com relação a projetos implementados, a gente também teve algumas dificuldades de consolidação desse indicador, muito devido ao processo de coleta, mas acredito que o esforço da atual gestão em passar a responsabilidade dessa coleta para o GRC já vai mitigar bastante essa questão, e aí teve o cenário da Covid que prejudicou um pouco, mas que eu acredito que é uma boa medida. E com relação ao tempo médio de atendimento, nunca foi um indicador que a gente teve grandes problemas, mas eu coloquei ele como um ponto de ressalva, tendo em vista que a gente não bateu ele no primeiro trimestre desse ano, porque não se contabilizava os clientes que eram conformes, eram atendidos, mas não iam para diário, e isso fez com que o resultado ficasse um pouco maior em um dos meses, fazendo com que a gente não batesse a meta. Então, partindo para os meus focos de atuação, em primeiro lugar, eu vou apresentar os focos de atuação referente aos problemas apresentados. E aí, no que tange aos projetos implementados e transformadores, eu proponho a instauração de um ciclo SDCA no processo de coletas e um ciclo de aprendizagem contínua no processo de metrificação. O primeiro objetivo do ciclo SDCA é estabilizar realmente essa questão de coletas, tendo em vista que hoje ela está muito atrelada à pessoalidade do GRC, que tem uma boa organização na rotina para realizar essas coletas. Mas a gente precisa fazer com que isso se processualize na célula, para que a gente consiga partir para o próximo passo, que é analisar esses insumos. E por isso eu proponho um ciclo de aprendizagem contínua, visando utilizar os insumos que estão sendo
coletados por meio da mensuração, da implementação e dessas coletas, para poder estimular melhorias no nosso processo de metrificação atual, visando sempre estar otimizando o processo de metrificação. Além disso, no que tange à eficiência comercial, eu acredito que 2 pontos podem ser adotados inicialmente. O primeiro é a implementação de um checklist de qualificação de clientes, atrelado ao curso que está sendo feito atualmente com a Hackeando Processos, visando estabelecer mínimos parâmetros que possam ser avaliados no momento de atendimento do cliente, para possibilitar uma análise futura quanto a esses resultados. Acredito que nesse momento a gente geraria insumos, não só para garantir que o cliente está qualificado, mas que caso a gente observe que a eficiência comercial continua sendo um problema, a gente tem aonde recorrer para analisar essas causas. E no que tange a gerenciamento da rotina por meio do Power BI, eu acredito ser importante a gente ter uma ferramenta que possibilite esse controle da rotina e que auxilie na tomada de decisões na empresa. Então, a ideia aqui é desdobrar a dashboard que foi construída para o que está sendo construída para o café de projetos, visando ter indicadores que mostrem como as ações da rotina da empresa impactam no resultado no fim do mês. E no que tange as interfaces, primeiro na interface Projeto RH, eu proponho consolidar os materiais restantes referentes às soluções da UCJ, visando complementar a iniciativa que foi trabalhada esse semestre. Eu proponho estruturar capacitações que podem ser realizadas para os novos gerentes da célula de projetos, tendo em vista que nesse semestre a gente observou alguns gaps teóricos e técnicos nos gerentes da célula de projetos, e acredito que isso poderia ter sido sanado se tivesse realizado um planejamento prévio no semestre anterior. E, além disso, eu pretendo avaliar juntamente com o RH os resultados que foram obtidos por meio do training online para redefinir a estrutura do programa após o fim do isolamento social. Então, analisar quais pontos geraram bons resultados e quais pontos a gente pode estar otimizando no programa online, no programa presencial. No que tange a interface projetos e ADM fim, eu acredito que a gente precisa assegurar que os contratos dos projetos estão sendo devidamente assinados no momento de início do projeto e que, após a venda do projeto, o GN e o GF realizem um mapeamento das reuniões que devem ser entregues à ata, visando estabelecer processos que tornem mais bem estruturados os nossos parâmetros jurídicos. E na interface projetos e marketing, eu proponho a análise das informações que possuímos atualmente referente aos nossos clientes, visando obter insumos sobre quem são esses clientes e quais drivers de valor levam esse cliente a fechar um projeto com o CJ, visando otimizar processos como qualificação e negociação. Além disso, eu proponho alguns focos de atuação visando a otimização de resultados. Em primeiro momento, eu proponho uma questão de transparência com os clientes, que é a inserção do status report nas reuniões com o cliente e o acompanhamento desses clientes. O status report seria basicamente para poder mostrar para o cliente como está o andamento do projeto, no que tange a datas, percentual executado e coisas do tipo, visando ter uma maior transparência sobre aquilo que foi vendido e sobre como isso está sendo executado. E o acompanhamento dos clientes, acredito que isso, caso ocorra de fato um gerente de sucesso do cliente, acredito que isso está muito atrelado, mas caso esse cargo se consolide, eu vejo a necessidade de a gente rodar um ciclo de melhoria contínua, buscando definir melhores funções para esse cargo e visando colocar ele dentro da estrutura da empresa da melhor forma possível. Além disso, visando a otimização da execução dos nossos projetos, eu proponho 2 focos de atuação, que é a substituição do período de iniciação dos projetos por um período de setup, visando estruturar melhor a nossa entrada na empresa do cliente, visando passar uma melhor visão de como aquilo que foi vendido vai ser executado e vamos entregar a solução para esse cliente, visando transparecer da melhor maneira possível como a gente pretende atuar na empresa dele ou no seu projeto. E a adoção de estratégias de retenção ativa, visando processualizar e analisar da melhor forma possível quais são as oportunidades de se reter aquele cliente. E aí eu proponho a criação de uma reunião após o NPS em execução 1, visando ter insumos que possibilitem a tomada de decisões sobre possibilidades de novos projetos. E, por fim, eu proponho uma medida de estruturação do modelo de negócio da UCJ, visando identificar como a empresa se posiciona atualmente. Eu acredito que essa ferramenta ela pode ser de grande valor para a empresa, para auxiliar a nossa tomada de decisão, tendo em vista que, por meio dela, a gente pode compreender como a empresa está situada hoje para tomar decisões sobre o futuro e que complementem as nossas ferramentas estratégicas atualmente. E aí eu divido essa ferramenta, esse modelo de negócios hoje em 3 frentes, mas acredito que isso pode ser moldado de acordo com aquilo que for pensado para o futuro da empresa. E, por fim, eu gostaria de trazer uma frase da Juan Margreta, que é uma ex-parceira da Bain Company, uma associada da Harvard Business School,
que é que o modelo de negócios é uma história sobre como a empresa irá operar, incluindo as atividades envolvidas na fabricação e venda de um produto ou serviço. Então, eu acredito que se a gente tem uma história bem estruturada e comum a todas as pessoas e acessível, a gente pode tomar melhores decisões e visando trabalhar em prol dos mesmos resultados. É isso, obrigado. Tempo finalizado. O Pedro usou 9 minutos e 55 segundos. Então, temos 5 segundos convertidos para pergunta. Irrelevante. Pedro, você pode parar de compartilhar a sua tela para eu compartilhar a minha? Claro, só um minuto. Show. Deixa eu só procurar aqui que não está aparecendo. Calma que eu não estou achando. Mas eu consegui aqui. Deu? Aí, show. Deu. Deixa eu só abrir aqui o Zoom de novo. Conseguiu abrir aí para ver a gente? Sim. E tá vendo a tela? Tô vendo. Tá, perfeito. Pedro, na hora que você falar que eu posso começar, a gente começa, tá bom? Ok. Pode começar, mãe. Show. Responda. Ok. Primeiro, quanto ao salto de gestão de 2018 e 2019, quanto aos indicadores, eu vou analisar pensando nos indicadores que foram apresentados. Acredito que o IC tem uma grande mudança pensando tanto em negociação, a gente começar a vender mais projetos, e foi uma mudança muito que aconteceu ao longo dessa virada de 2018-19, e também a redução do atraso, muito por um maior compartilhamento com a empresa sobre esses resultados e também um melhor acompanhamento dos gerentes. Acredito que isso possibilitou um salto de gestão considerável nesse indicador. Quanto a projetos metrificados, basicamente em 2019 a gente teve 2 iniciativas voltadas para isso, então acredito que contribuiu bastante para que se tivesse esse salto de resultado no que tange a projetos metrificados. Passando para projetos orientados, acredito que uma medida da diretoria de 2019 que contribuiu para isso foi também o estímulo à orientação de PPs, por mais que acredito que isso deveria acontecer anteriormente, mas não era contabilizado no indicador. Então, acredito que isso contribui para o resultado também. Por exemplo, no último mês a gente viu que o PPs contribuiu consideravelmente para o resultado desse indicador. Falando agora de chegada de clientes, acredito que muito da questão do marketing digital, que foi se instaurando ao CJ e pensando em funcionamento dessa máquina do marketing digital, acredito que os resultados estimularam uma maior chegada. E retenção e NPS pós um mês, eu vejo que esse aumento está muito atrelado a questões de melhoria, de busca por melhoria contínua dos nossos resultados. Agora, o foco das gestões 2018 e 2019, eu vejo que 2018 teve muito um foco pensando em melhorar processos de assessoria e de negociação, 2019 melhorar o processo de metrificação, pensando nas iniciativas, e acredito que isso orientou bastante os focos que essas gestões tiveram, e acredito que isso está totalmente alinhado ao direcionamento estratégico. Pedro. Ok. Segunda pergunta do conselho.
Responda. Ok. Pensando primeiro em soluções e modelo de negócio, eu acredito, assim, eu não acredito que é o principal desafio, mas acredito sim ser um desafio relevante, tendo em vista que para uma empresa júnior se posiciona, principalmente Cluster 5, a gente passa, às vezes, a competir com pequenas consultorias, consultores individuais. Então, eu acredito que é sim um desafio a questão do modelo de negócio, pensando em competitividade, se eu acredito que a UCJ superou algum desses pontos. Tá, deixa eu... Olha, eu acredito que no que tange a vendas e mercado, a gente tem uma atuação, sim, que tem se tornado interessante a melhorar essa questão de vendas e mercado, de atingir clientes de uma forma mais abrangente, de conseguir qualificar mais esses clientes. Então, eu acredito que, se eu não me engano, 2018, com mudanças no marketing, passando para um viés mais de marketing digital, acredito que pode ter sido uma medida que contribuiu para isso. Tá. E falando em eixo, o que eu acredito que apresenta maior defasagem, assim como eu trago na minha proposta, eu acredito que soluções e modelos de negócio é algo que a UCJ pode trabalhar ainda, tendo em vista que a gente não vejo que o modelo de negócio da UCJ é defasado, a gente consegue vender as nossas soluções, 30 mas eu acredito que ele segundos. poderia, eu acredito que ele poderia ser aprimorado. E muitas das vezes isso por falta de estrutura, de como a gente se posiciona para buscar resultados futuros. Então a gente busca mudar essas soluções, mas a gente tem pouca base de como a gente está hoje para buscar essas novas soluções. Então eu acredito que seria um desafio para o CJ e que eu acho que pode ser um foco prioritário para as projeções futuras. Tempo finalizado. Ok. Então, vamos para a terceira pergunta do conselho. Responda. Ok. Cite 4 projetos retidos no ano de 2019. Transcourrier, Abiakel, Estúdio e... Deixa eu ver se eu lembro mais algum. Tá, eu vou explicar. A próxima, se eu lembrar de mais algum, eu volto. O motivo de retenção de cada um. A Biakel já era previsto as retenções. Uma pergunta, esses 4 clientes retidos, por exemplo, 2 Abiakel, não sei se contaria, mas a Biakel já era um projeto previsto para retenção. Estúdio, os clientes gostaram bastante do primeiro projeto e buscaram um segundo visando maximizar aquilo que foi feito no primeiro, acredito eu. E o Transcourrier foi uma retenção, porém ela não era da gestão. Ela era uma retenção de um projeto que já tinha sido realizado anteriormente, porém ele foi retido novamente após a execução do Transcourrier 2, teve o Transcourrier 3, e acredito que o motivo da retenção, pelo que o cliente explicita, ver que a UCJ faz um bom trabalho e oferece um bom custo-benefício. Ok. Pontos em comum que eu identifico em cada um dos projetos? Olha, eu não sei se todos tratam isso, mas eu vejo que 2 pontos assessoria e orientação. Acredito que desses os que eu me lembro, exceto a Biac, que eu acredito que é um caso à parte, mas os outros que eu citei, acredito que foi uma boa geração de valor 30 durante a segundos. execução e um bom acompanhamento do cliente após a execução. Ok, acredito que potencializar a retenção de projetos, eu acredito que a medida que eu trago na minha proposta pode contribuir para isso, de tentar se realizar uma reunião com o GRC atualmente, o GN, o GP e a equipe do projeto, visando identificar possíveis retenções, visando avaliar a percepção do cliente acerca do projeto que está sendo executado. Acredito que é uma forma que a gente consiga estimular Tempo essa retenção mais finalizado. ativa.
Vamos então para as perguntas da diretoria. E aí a gente começa com a primeira pergunta da diretoria. Ok. Responda. Ok, pensando nessa questão, eu acredito que a manutenção, tá, primeiro falando dos pontos que eu acredito que a UCJ já tem atuado, eu acho que a gente ainda não está pensando muito em um mapa de reabertura, acredito que isso não tem sido adotado como uma prioridade, por mais que algumas estratégias que a gente adota atualmente possa contribuir para isso. Não acredito que a gente gere tanta segurança e garantia para o cliente, mas acredito que a gente tem trabalhado isso. Salvaguardar a saúde dos funcionários, acho que a gente está tendo um ótimo desempenho, pensando que a gente promoveu o isolamento social, então a gente está garantindo isso para os membros. Reviver a demanda. Acredito que a gente modificou a nossa demanda de uma certa forma, mas a gente não perdeu essa demanda. Então, a questão que eu vejo é buscar realmente esse mapa de reabertura para poder reviver demandas por projetos que foram, de uma certa forma, proibidos de acontecerem durante o período de isolamento. Garantir a transformação digital na empresa. Acredito que é algo que a gente tenta atuar, mas não é tão forte ainda. Ser ágil na tomada de decisões também é um ponto que eu acredito que a gente tem tentado maximizar, mas ainda não acontece da melhor forma possível. E sustentar o valor criado durante o período de crise, eu não sei como a OCJ se posiciona quanto a isso, tendo em vista que é o primeiro momento de crise que eu vejo na empresa. Além disso, pensando na manutenção do isolamento social, e um possível cenário de baixa chegada, como eu vejo isso? Eu acredito que a gente deve adotar 30 estratégias que segundos. visem compreender como que o mercado vai estar pós-quarentena, então, pós-Covid. Pensando, por exemplo, em novas demandas que surgiriam. Muitas empresas podem estar tendo problemas devido a essa reabertura do mercado, então a gente poderia atuar nisso. E pensando em manter um bom resultado no IC, eu acredito que a gente tem conseguido manter o desempenho de vendas. Mas então é analisar a perspectiva de reabertura do mercado para que a gente possa tomar decisões pensando em reviver a demanda e em outros portfólios para que a gente Tempo aloque produtos na finalizado. empresa. Segunda pergunta da diretoria. Responda. Ok, eu vou começar respondendo a questão do funil de vendas. Essa solução foi formulada em uma inovação que era o Iago e o Luiz em 2018-2. Eu lembro que na época se relata que foi um projeto, uma inovação, uma iniciativa, desculpa, bem sucedida e que já se tentava ao fim vender 3 projetos dessa iniciativa. Porém, ela não foi concretizada e aí acredito que muito talvez por dificuldade de talvez gerar valor para o cliente sobre como isso entraria na empresa dele ou de agregar isso àquilo que a gente já estava oferecendo naquele momento. Quais operacionalizações eu considero prioritário para inovar em nossas soluções? Eu acredito que é ter uma base bem definida. Então, se a gente só buscar inovação sem saber que a gente se posiciona hoje, a gente vai estar recorrentemente correndo o erro de talvez buscar inovar, mas essa inovação não refletir nos resultados da empresa. Então, eu acredito que para que a inovação surta o efeito desejado, a gente precisa ter uma boa estrutura da inovação, pensando em como aquela inovação surge, quais são os resultados que a gente espera ter com ela, como que a gente espera processualizar essa inovação, para que quando a gente concretize ela, a gente consiga trabalhar em prol dos resultados desejados. E as soluções que entraram e saíram da nossa carta de serviços, eu não vou saber falar quando,
E eu não sei se é uma possibilidade de ser vendida, mas uma solução que eu 30 sei que a UCJ segundos. já trabalhou e que não é vista atualmente é a solução de valuation. Se eu não me engano, nos primeiros cafés, em 2018, a gente ainda via que, por exemplo, conformidade de carteira não batia porque a gente não vendia valuation e depois deixou de ser uma solução recorrente. Então, acredito que ela não é contabilizada, pensando que a gente está batendo indicador de conformidade de carteira e a gente não fez valuation nos Tempo últimos períodos. finalizado. Terceira pergunta da diretoria. Responda. Ok. Eu acho sim estratégico a questão da diretoria de projetos participar do pós-venda, pensando que é uma forma. Calma, eu não entendi isso muito bem, porque fala pós-venda e porque isso atualmente não é feito, porque, ao meu ver, no pós-venda é feito. Se você é afirmativo no 1, por que isso atualmente não é feito? Ah, tá. Ok, eu acho que é estratégico, sim, que a diretoria de projetos esteja presente com o cliente no pós-venda, tendo em vista ser uma ponte e uma forma de se garantir uma maior geração de valor. Então, acredito, sim, que isso é estratégico. Tá. Olha, se um DP próximo ao cliente anula a necessidade verificada pela diretoria atual de um GSC, eu acredito que é uma questão ainda que pode ser mais bem embasada. Eu acredito que a criação do cargo de GSC é uma forma de se processualizar como aconteceria esse Calma, pós. Gabriel. Tá. Eu acredito que seria uma forma de identificar como que seria esse processo. Então, pensando nisso, seria uma forma de se ver como se daria esse acompanhamento com o cliente e, caso seja algo processualizável na rotina do DP, talvez venha a fazer parte do escopo cargo do DP, mas eu acredito que é muito denso já as atividades que um DP é 30 responsável. segundos. Então, acredito que um gerente de sucesso do cliente auxilia nesse processo e provavelmente consiga gerar um maior valor para o cliente do que caso o DP fosse responsável por isso tudo. Então, eu vejo o DP mais como um background, ele ainda participando, mostrando para o cliente que ele ainda está no processo, mas não atuando diretamente. Eu acho que isso tornaria o cargo muito mais denso do que já é hoje. Não sei se seria viável. Tempo finalizado. Então, é isso, Pedro. Vamos agora para as perguntas da empresa. Então, vamos de diretoria e conselho levantando a mão primeiro, por favor. Podem abaixar. Gerência.
membros podem levantar a mão. Mais ninguém? Ok. Só abaixar a mão aqui de vocês e projetar o meu cronômetro. Pedro, enxerga o cronômetro? Ainda não. Calma, agora foi. Agora foi? Tá, perfeito. Então vamos começar? Noiche? Oi, Pedro. Você me escuta bem? Escuto. Ótimo. Vou começar minha pergunta, então. Sobre gerenciamento de escopo, o PMBOK recomenda que não seja entregue para o cliente nada além do que está no planejamento do projeto. Mas essa prática, que é conhecida como Gold Plating, ela é muito utilizada na UCJ, sempre, desde quando eu entrei lá em 2016 até agora. Queria que você levantasse os principais motivos pelos quais isso ocorre e se você considera que isso é um erro de gerenciamento da UCJ ou que a teoria do PMBOK não se aplica à nossa realidade. Ok. Olha, eu acho que tem uma questão de, assim, até onde esses erros, o que a gente chama de algo a mais, né? O que isso vai realmente agregar para o cliente ou se vai desviar o foco daquilo que foi comprado na solução inicial. Eu acho que em muitos casos na UCJ isso acaba desviando o foco da solução inicial e a gente acaba se dedicando muito ao esforço de entregar algo a mais para o cliente, e onde a gente poderia estar atuando realmente no projeto para poder dedicar a estrutura do projeto e entregar essa estrutura. Então, assim, eu acho que pensando em estrutura do projeto, aquilo que está no escopo, é válido sim a gente trabalhar mais para poder talvez melhorar essa estrutura. Mas pensando em coisas que fogem muito ao escopo, eu acho que isso tende a causar mais uma dispersão do foco inicial do projeto do que realmente agregar valor para o cliente. E pensando também que se o cliente compra uma solução é porque ele tem uma dor e não outra. Então, se a gente está entregando algo fora dessa dor, não necessariamente a gente está atendendo algo que é um problema para aquele cliente. Falando na UCJ, eu acho que, em alguns casos, isso pode ser adotado como uma estratégia para motivar a retenção, mas não vendo no sentido de... Aí, assim, a minha ponderação é de que isso é válido desde que não extrapole o escopo do projeto. Se for para agregar o escopo do projeto, eu acho válido, mas se for algo que fuja desse escopo, eu não acho tão válido assim. Acho que pode prejudicar os resultados. Isadora? Pedro, parabéns pela candidatura. Até indo um pouco na linha do que nós falou, uma das heranças que a gente tem dentro da UCJ, desde que ela começou a tentar aplicar o PMBOK no gerenciamento, no planejamento de projetos, é o planejamento extremamente detalhado, né, e a utilização do MS Project. E isso, assim, tendo acesso mais ao que acontece no mercado, o Project até já é um software não muito utilizado, e os planejamentos de projetos em geral e de consultoria têm tendido a ser mais amplos. E dentro da UCJ, por outro lado, a gente vê uma realidade de replanejamentos acontecendo muito mais. E acho que a proposta que você traz em relação ao setup talvez requeira um pouco mais dessa flexibilidade de um planejamento. Então, eu queria saber, assim, qual que é a sua opinião em relação a esse planejamento extremamente detalhado que a gente faz, ao uso do Project, se você acha condizente em termos de inovação e do que você espera para o seu jogo. Legal. Primeiro, pontuando o que eu vejo do planejamento, eu acho que é importante, sim, a gente ter um planejamento um pouco mais detalhado, visando orientar a equipe do projeto, tendo em vista que, nos casos, a gente está tratando de consultores que estão aí há 6 meses, 1 ano em uma empresa, e um gerente também que não tem tanto tempo de empresa. Então, eu acho que a gente talvez não tenha o conhecimento técnico necessário para pensar em um escopo totalmente flexível, onde a gente só tem o número de dias e a gente trabalha isso de acordo com a necessidade do cliente. Mas eu acredito sim que o replanejamento é uma possibilidade desde que se mostre necessário pensando no foco do cliente. Então, se a gente está indo para um caminho
que se mostra totalmente ao contrário daquilo que é o caminho desejado pelo cliente, eu acho que a gente pode sim replanejar, mas eu acredito que é importante ter uma estrutura e não trabalhar totalmente flexível com o tempo. Com relação ao setup, eu acho que por mais que sim, ele parte de uma premissa que a gente tem um projeto mais flexível, eu vejo como uma forma de se posicionar melhor na empresa do cliente, e eu vejo assim, no máximo a gente veria muito cedo no projeto que a gente está tendo um erro de foco naquela solução. Então, a gente abre caminho mais cedo para a empresa pensar em um replanejamento, porque ali a gente estaria só a parte de iniciação, então a gente teria todos os dias do projeto ainda para pensar em um possível replanejamento e remodelagem das etapas, visando atender as necessidades do cliente, caso seja observado que o planejamento que a gente fez não atende a necessidade dele. Tempo finalizado. Thaís. Pedro, parabéns pela candidatura. Eu tenho 4 perguntinhas, sendo as 2 primeiras e a última, sim e não, e a terceira mais positiva, beleza? Uhum. Tá, a primeira. Você acha que a qualidade de projetos na UCJ é um ponto importante? Sim. Sim ou não? Você acha que entregamos todos os nossos projetos com a máxima qualidade, independente da solução? Não. Então, por que não tem nenhum ponto explícito na sua proposta que fala de qualidade de projetos? Eu acho que eu trabalho sim a qualidade de projetos, pensando que, por exemplo, quando eu proponho a estruturação de um setup, eu estou falando em construir uma execução mais bem detalhada. Então, eu acredito que isso é sim um foco de atuação visando a otimização de resultados dos projetos. E, além disso, eu acredito que essa melhoria de resultados, essa melhoria de qualidade, é algo muito que deve ser trabalhado de acordo com o projeto. Então, por isso que eu acredito que o setup deve ser uma etapa que contemple um certo estudo voltado para aquele projeto, visando detalhar como seriam executadas as etapas, pensando que a gente não pode pensar qualidade de uma forma geral. Acho que qualidade vai muito caso a caso. Então, cada projeto vai ter um padrão de qualidade, cada projeto vai ter uma exigência de qualidade, e a partir disso a gente deve, no início do projeto, traçar as estratégias que a gente pode adotar para aumentar essa qualidade. Então, seja ela orientação, busca de sempre o CJ, busca de informações em livros, enfim. Então, eu acredito que o que a gente precisa, ao meu ver, é estruturar isso e não padronizar como deve ser essa busca por uma maior qualidade. Beleza, Pedro. E a última. Você compraria um projeto da UCJ mesmo sabendo que não são todos os projetos que são entregues com a mesma qualidade? Sim, eu acredito que, por mais que a UCJ ainda tenha algumas falhas, eu vejo que, primeiro, tem um custo-benefício muito interessante e eu vejo uma grande dedicação da equipe na UCJ sempre em estar buscando o melhor. Então, acho que a gente não Tempo deveria entregar... finalizado. Desculpa, depois eu termino de responder. Agora, Camila. Parabéns, Pedro. Tá me ouvindo? Sim. Primeira coisa, são 2 perguntas. Vamos falar primeiro da parte de vendas e comercial. Eu entendo que a sua solução para qualificação, que você deve ter identificado como uma causa raiz do nosso não batimento de eficiência comercial, como causa raiz essa parte da qualificação. Mas eu queria saber de vocês, se você pensa que essa é a única causa raiz desse não batimento, e se você acha que pode ter mais causas raízes, pensou sobre isso, por que você não abordou? E aí eu gostaria que você me explicasse também, se você pensa que tem outras causas raízes, ou se você acha que é só essa, e depois a gente vai para outra pergunta sobre metrificação. Ok. Eu não acho que essa é a única causa raiz, eu acho que essa é a causa raiz, o problema inicial. Então, se a gente deixa de qualificar os clientes, a gente está cometendo um erro inicial, eu acho que seria o primeiro ponto a atuar. O restante, eu vejo outros problemas, sim, no que tangeria a negociação. Então, como os projetos estão sendo negociados, e a questão de fechamento de portas, de tomada de decisão para a compra de um projeto, pensando na empresa que a gente está negociando ou no cliente, eu acredito que isso necessita de mais informações para se tomar essas decisões. Por isso que eu proponho esse acompanhamento da rotina por meio do Power BI, pensando muito em compreender da melhor forma possível como está sendo o nosso desempenho. Então, a gente qualifica os clientes, mas onde a gente está vendo falhas no nosso processo de negociação, que a gente pode atuar para melhorar isso. Então, eu acredito que tem outras causas, mas ainda não vejo que elas estão totalmente bem definidas. Eu acredito que é mais uma questão de estratégia.
Tranquilo. E outro desafio que a gente tem é de trazer o cliente também próximo da metrificação, não apenas o desafio da coleta. Queria saber se você pensou em alguma coisa para a gente fazer com que o cliente se sinta mais dono da nossa metrificação. Sim. Eu vejo que se tem alguns esforços nessa gestão, por isso eu não proponho isso diretamente na minha proposta, eu vejo que a gente tem buscado trazer mais o cliente para o processo de metrificação, mas eu acredito sim que, por exemplo, busca por retenção é uma forma de melhorar o pós-venda. Tempo finalizado. Eu, agora. Pedro, queria te fazer uma pergunta rápida também, de sim ou não. Você sabe quais foram as iniciativas de projetos de 2018.1? 2018.1 foi a iniciativa de estruturação do período de assessoria e de negociação, se eu não me engano. Isso. Dentro dessa iniciativa de assessoria, eu queria que você falasse quais foram as etapas, se ela foi concluída por completo e por que hoje até hoje a gente vê que o período de assessoria é um ponto falho da nossa execução de projetos. Ótimo. Quanto às etapas em específicas da iniciativa, eu não vou me lembrar, mas eu sei que, pegando o relatório da iniciativa, é possível ver que ela foi dada como concluída. Eu acredito que o principal, passando para a segunda parte, por que hoje a gente ainda vê problemas com isso, eu acredito que é um ponto muito atrelado à pessoalidade ainda. Então, é muito difícil de se processualizar algo, acaba dependendo muito de como o gerente vai conduzir essa questão da assessoria. E, às vezes, a gente pega muitos casos de projetos em fim de gestão, onde o gerente não trabalha isso da melhor maneira. A gente pega, às vezes, casos em que o gerente não dá a devida dedicação, e eu acredito ainda que também, pensando até em questões relacionadas ao sucesso do cliente, existe uma grande distância, sabe? Eu não acredito que apenas realizar contatos cumpram esse período de assessoria da melhor forma, por mais que um contato efetivo já auxilia bastante. Mas eu acredito que é um período onde a gente tem dificuldade de processualizar aquilo que vai ser feito e por isso a gente tem tantas dificuldades ainda. Tempo finalizado. Obrigada. Agora vamos para a Adriele. Pedro, parabéns pela apresentação, pela candidatura. Eu quero que você me responda, pensando no planejamento financeiro, que engloba várias metas de outras células, qual que é a principal meta de projeto que hoje impacta no nosso PF? Okay. Na sua opinião. Quando fala meta, você fala dentro do planejamento financeiro alguma conta? Não entendi isso. Na construção do PF, qual para você é a principal meta que impacta mesmo no nosso planejamento financeiro? Ok. Olha, eu sei que o nosso planejamento financeiro ele tem um valor elevado com custos diretos e custos de negociação, então eu acredito que a questão de manter o IC e projetos fechados são questões que levam esses gastos dentro do planejamento financeiro. Não sei se eu entendi corretamente a pergunta. Não, projetos fechados, mas eu estava mais falando da questão da receita. Porque hoje a gente tem uma situação de estar batendo a meta de projetos fechados, né? De estar vendendo projetos, mas de não necessariamente estar com esse dinheiro em caixa, visto que a gente tem projetos que não tem data para início, não tem dinheiro para pagamento, e a gente também está aumentando ainda mais a inadimplência. Eu queria saber que você discorresse um pouco mais sobre como que você acha que deve ser o posicionamento de vendas, visto que a gente prevê um período mais longo de crise, dada essa quarentena, desse período de coronavírus, e que a gente não vai ter receita para cumprir com os nossos gastos fixos se continuar dessa maneira que está hoje. Uhum. Então, eu acho que um problema talvez que cause essa questão de inadimplência, eu vejo que principalmente projetos que a gente fechou anteriormente ao cenário, que continuaram sendo executados, e aí alguns clientes tiveram dificuldades, e aí eu vejo que muitos desses casos vão entrar em possibilidade de renegociação futura. Mas falando das vendas dos projetos atuais, eu acredito que desde que isso não prejudique a estrutura financeira da UCJ, talvez trabalhar... Finalizado. Obrigada. Agora vamos para Hubert.
Estão me ouvindo? Sim. Pedro, vou fazer uma pergunta de 4 partes. Eu vou falar todas elas primeiro, se você quiser depois eu posso repetir. Vou pedir para você elencar quais são os principais problemas históricos da célula de projeto. Pode pegar triênio, esse último triênio. Quais são as principais responsabilidades do diretor de projetos? E eu queria que você conseguisse elencar 5 para mim. Eu acho que é um número bom. Se conseguir mais, pode fazer mais. Depois queria que você trouxesse uma priorização, assim, a quais atividades o diretor de projetos está mais direcionando os esforços dele. E depois quero que você me responda se você diria que o diretor de projetos consegue focar o tempo dele nas tarefas que são de maior responsabilidade. Ok. Então, a primeira pergunta é sobre problemas do triênio, correto? Olha, eu acredito que um primeiro problema que aí eu vejo que prejudica a célula, falando de indicador primeiro, eu vejo que a gente teve problemas no IC por um período, hoje não é mais um problema, mas foi um período durante esse PE, pensando muito em questão de atraso. Então, no início do PE, atraso era um problema considerável para a célula. Acredito que metrificação, se a gente for elencar, a gente teve dificuldades de operacionalização disso, principalmente dificuldades de coleta, que eu acho que fizeram com que esse processo fosse se construindo lentamente, mas que a gente está conseguindo ver resultados dele no momento. Então, você pediu para elencar 3. Agora, 5 principais responsabilidades e prioriza em ordem de importância. Ok. Olha, honestamente, eu acho que falar de ordem de importância é uma questão um pouco complexa, mas eu falaria que uma atribuição essencial do diretor de projetos é a venda, pensando em manter os membros alocados. Então, eu acho que é uma função de destinação de esforço essencial. Acompanhamento dos projetos, visando garantir resultados e visando garantir evitar que cenários como de grande atraso se repitam. Também diria interfaces, visando atrelar aquilo que está sendo feito na célula de projetos com aquilo que está sendo feito pelo restante da empresa. E, assim, falando de prioridade, eu citaria essas 3. A gente continua depois. Leti? Pedro, parabéns pela candidatura e pela apresentação. Dado que uma das principais interfaces do RH de projetos é um programa trainee, agora vou trazer um dado. Conhecimento técnico foi ponto de atenção tanto no corpo técnico quanto no corpo gerencial. E contando entre gerentes de projetos e negócios, DPs e consultores, isso forma 76% da empresa. Então, a gente tem 76% da empresa envolvidos em projetos. Então, juntando tanto o ponto de atenção da VD quanto esse número, a gente tem que conhecimento técnico na execução de projetos e no gerenciamento deles também está abaixo. Então, eu queria que você me falasse quais que são os planos de ação que estão sendo tomados nesse semestre, principalmente voltados para o programa trainee, para o conhecimento técnico, e qual a sua posição a partir disso e o que você pretende fazer no semestre futuro também. Ok. Eu acho que medidas desse trimestre que contribuem muito para um melhor resultado do programa trainee é a quebra de um momento para foco em conhecimento técnico e um momento para foco em resolução do case, pensando em destinar esforços tanto ao estudo, tanto ao conhecimento, quanto à execução. Então, eu vejo que essa foi uma medida de grande contribuição. Além disso, a questão de se preocupar mais como a quebra de problemas faz parte da rotina de um consultor, que o trabalho de uma consultoria, a grosso modo, é quebrar problemas. Então, acho que a gente está trazendo isso melhor para os consultores, para o programa trainee, desculpa. Então, eu acredito que são 2 medidas importantes. Agora, falando de planos de ação, eu acredito o seguinte, e aí até um dos motivos de eu ter pensado em consolidar o modelo de negócio da UCJ atualmente é ver como os esforços que a gente está fazendo no programa Trainee, que seria uma das nossas principais arquiteturas de valor, estão refletindo na nossa proposta de valor, naquilo que a gente está entregando para o cliente. Então, eu acredito sim que isso reflete, mas se a gente pensar, por exemplo, esse resultado que a gente teve de baixo conhecimento técnico na VD, a gente, pensando também que isso está muito atrelado a projetos, a gente pode ver que talvez aquilo que a gente está passando não está necessariamente associado àquilo que a gente está oferecendo para os nossos clientes, aquilo que a gente está vendendo. Então, eu vejo como a gente precisa identificar como que os esforços no programa Trainee refletem na venda das nossas soluções e naquilo que a gente está propondo a fazer para os nossos clientes. Então, esses são os pontos que eu avalio e o meu foco de atuação seria isso, identificar como a gente pode otimizar isso e esses reflexos. Finalizado. Boa.
Otávio? Beleza, Pedro, tá me escutando? Sim. Tá, então eu vou fazer 4 contextualizações com você aqui e aí eu vou trazer minha pergunta. A primeira delas é que hoje a única etapa do nosso processo finalístico que não tem indicadores é o desenvolvimento de novos portfólios. A segunda contextualização é, voltando à pergunta do conselho, a nossa praça, o Movimento Empresa Júnior, já elenca a importância de empresas de Cluster 5 atualizarem seu modelo de negócio por meio da inovação. A terceira contextualização é o cenário atual de pandemia requer uma alta agilidade, requer também uma atualização do modelo de negócio para garantir que você continue existindo. E, por fim, vou trazer sua frase, que o modelo de negócio é basicamente uma história sobre como a empresa irá operar, incluindo as atividades envolvidas na fabricação e venda de um produto e serviço. Ao meu ver, sua proposta traz muitas interfaces, muito planejamento e coisa que demora demais para ser feita frente ao modelo de negócio, pensando também no cenário atual que a gente vive. Então, eu queria saber de você como que a gente poderia fazer para atualizar mais agilmente nosso modelo de negócio. Legal. Eu acho que pensando, primeiro ponto, eu acho que sim, exige um esforço moderado, mas eu vejo como de grande importância. Assim como, por exemplo, uma empresa precisa fazer um planejamento estratégico para tomar as decisões, acho que o core business precisa ter um modelo de negócio bem definido para tomar suas decisões. Então, eu acho assim, é possível sim se tomar medidas que visem atualizar produtos, serviços e coisas do tipo de uma forma desconexa ao modelo de negócio, pensando em maior agilidade. Mas eu não consigo te mostrar que isso surtiria o melhor efeito, porque a gente está falando de um processo de inovação talvez pouco estruturado e pouco alinhado com aquilo que a gente faz. Então, se a gente adota um processo... Porque o que acontece? Você, por exemplo, a interface que você sugeriu com o marketing, para mim vai muito de inteligência de mercado, a gente já gastou 2 semestres com isso e nunca foi para frente. E, assim, não acho que não tem como esperar tanto tempo assim, sabe? Eu entendo, eu acho que tempo é uma questão crucial, mas eu acho que a demora para a tomada de ação pode ser mais crucial do que esse tempo. Então, é melhor a gente dedicar um esforço a isso agora e garantir que no futuro da empresa a gente consiga tomar decisões mais assertivas do que prorrogar e continuar tomando decisões no feeling. Eu acho que isso pode gerar mais problemas, sabe? E falando assim da questão, então, por exemplo, inteligência de mercado, por mais que eu acho que é uma questão demorada, é uma questão que seria importante. Aí eu vejo mitigar esses pontos de demora, mas mesmo assim continuar trazendo essa estruturação. Tempo finalizado. Obrigado. Agora vamos para os gerentes. Ana? Boa tarde, Pedro. Você está conseguindo me escutar? Sim. Queria primeiro parabenizar pela candidatura e pela apresentação. E meu ponto que eu queria conversar com você é melhor da sua proposta a respeito das estratégias de retenção ativa. Então, assim, eu queria entender um pouco melhor como que você pensa na estruturação desse processo assim mesmo, e se você realmente acha que faria sentido o GP e os consultores apresentarem para o cliente um potencial projeto com potenciais entregáveis, e não a gente realmente agendar um novo diário. Ok. Primeiro, vou responder a segunda pergunta primeiro. Eu acho que a questão de trazer isso para a equipe de execução, para os consultores e para o gerente de projetos, é porque a ideia aqui não é criar no cliente a sensação de que a gente já está querendo vender outro projeto e sim mostrar que ele possui outros problemas, a gente identifica isso como pontos que a CJ poderia contribuir. Então, eu acho que ir já diretamente com a equipe de negociação poderia ser uma coisa muito mais agressiva, poderia criar mais barreiras no cliente. Então, Entendi. eu vejo que a questão seria isso. Você pode repetir a primeira pergunta, por favor? Assim, eu concordo com você que a gente não deve ir muito agressivo, mas meu ponto é, se a equipe já percebeu, não faria mais sentido eles conversarem com o cliente e depois que eles terem certeza, a gente já ir com a negociação? Porque eu não vejo muito sentido para que contratar um GN antes e ele elaborar um PPT, uma apresentação, porque eu acho que ficaria uma coisa muito séria já. Você não acha? Eu não acho. Eu acho que a questão de elaborar uma apresentação falando do GN é por maior conhecimento sobre planejamento, e eu vejo que a questão de passar para a equipe é por um maior contato com o cliente e criar essa sensação de foco em auxiliá-lo, e não em vender novos projetos, nesse momento. Entendi. Obrigada, Pedro. Bernardo? Então, Pedro, parabéns pela apresentação, parabéns pela candidatura. Eu queria que você fizesse uma avaliação do acompanhamento dos diretores de projetos com os gerentes de projetos,
tanto nos pontos positivos quanto negativos que você vê hoje. Queria também que você falasse quais indicadores você vê que esse processo mais impacta dentro da empresa e se você pretende fazer algumas alterações quanto a ele. Legal. Eu acho que, falando quanto aos pontos que eu acredito que impacta diretamente, eu vejo que atraso, orientação, metrificação são pontos que podem ser auxiliados por meio desse acompanhamento, tendo em vista que o diretor que já teve talvez uma experiência dentro da empresa pode estar auxiliando o gerente a um melhor direcionamento quanto a esses processos. Então, eu acredito que esses são os indicadores mais impactados pelo acompanhamento. Quanto à atuação, eu acho que uma questão que está sendo feita na gestão atual e que pode ser levado para os acompanhamentos, essa questão do Power BI, do café, que eu vejo que poderia ser aberto esses dados por projeto no acompanhamento para se analisar melhor e se ver uma questão um pouco mais quantitativa de como que aquele projeto está desempenhando, como que as informações daquele projeto podem vir a impactar nos resultados futuros da empresa. E você fez uma primeira pergunta, se você puder repetir. Era sobre pontos positivos e negativos. Ok, eu acho que os pontos positivos é isso, que o DP consegue realmente criar esse elo entre negociação e execução. Eu vejo isso como o maior ponto positivo. O ponto negativo que eu vejo é que, por exemplo, em casos de projetos que estão tendo um desempenho bom, eu não vejo que a gente consegue criar uma visão mais estratégica de se tomar mais decisões acerca desses projetos. Então, acho que a gente poderia trabalhar mais nesses projetos. Bruno Coelho. Consegue me ouvir bem, Pedro? Consigo sim, Bruno. Queria te parabenizar primeiramente pela sua proposta de candidatura. Na sua proposta, você fala que na interface com marketing você pretende compreender melhor qual é o perfil dos nossos clientes, visando otimizar os processos de qualificação durante a negociação e geração de valor da execução do projeto. Queria saber de você como que isso difere da formulação da persona que já ocorreu e também da identificação dos drivers de valor que os GNs já fazem hoje em dia na qualificação. Queria saber o que você pensa de fazer de novo. Ok. Eu acredito que, primeiro, com relação à persona, aprimorar isso. Eu acho que essa iniciativa de se consolidar as personas está, assim, atrelado a essa visão que eu tenho de consolidar os perfis dos clientes. Porém, eu acredito que, até pensando que depois que se fez a persona, a gente teve a medida de fazer a persona quantitativa e que essa persona quantitativa ela ainda está pegando uma percepção interna sobre como pessoas que participaram daqueles projetos visualizam os clientes. Eu acho que a gente ainda pode estar tendo uma informação que sim é importante, mas ela ainda pode estar um pouco enviesada. Então, eu acredito que com persona a gente pode tentar trabalhar mais isso na perspectiva do cliente, por mais que eu acho que o trabalho que foi realizado no que tange a isso já gera um ótimo primeiro passo. Agora, com relação aos drivers de valor, eu vejo também que são medidas que estão sendo adotadas, mas pensando que a gente está fazendo um curso hoje, visando realmente otimizar esse processo de negociação, otimizar esse processo de qualificação, eu acredito que após fazer esse curso, que está extremamente voltado para o funil de vendas, a gente possa reavaliar esse perfil dos clientes, pensando em tomar decisões um pouco mais assertivas. Você tem alguma coisa que você já tem na sua cabeça que você pode fazer em relação a isso? Você tem alguma ideia? Com relação ao quê? Desculpa. Ao usar os conhecimentos desse curso, exatamente. Então, o curso ele está sendo totalmente prático e direcionado para o CJ. Então, eu acredito que após a realização dele, a gente vai conseguir ter uma estrutura melhor para o nosso processo de vendas. Beleza. Tempo finalizado. Bianca. Tá me escutando, Pedro? Sim. Primeiro, parabéns pela candidatura e pela apresentação. Agora, levando em consideração que você não aprofundou muito na sua proposta sobre esse tópico que eu vou falar agora, eu gostaria de entender melhor como seria a operacionalização das capacitações para os novos gerentes da célula de projetos que você propõe, Pedro. Ótimo. Eu vejo que é uma questão de só se antecipar um pouco mais, sabe? Por exemplo, esse semestre a gente teve uma dificuldade de operacionalização de uma capacitação de project, a gente está no fim de gestão e a gente não tem quase nenhum gerente na célula que sabe fazer um bom uso dessa ferramenta. O que eu acredito é que essa antecipação
tem como objetivo avaliar possíveis capacitações, pensando até no PDI dos gerentes que entraram na célula, caso algum tenha um foco de atuação por meio do acompanhamento que foi feito pelo RH que deva ser mais bem direcionado, para que a gente consiga orientar esses novos gerentes ainda na virada de semestre, para que no início do próximo semestre a gente já consiga processualizar isso. E aí tem a questão do planejamento financeiro que dificulta, então o que eu vejo que a gente poderia fazer para mitigar isso é talvez recorrer para que esses gerentes utilizassem a própria verba de transição, caso isso seja de interesse deles. Ok. Felipe? Primeiro, parabéns pela apresentação, Pedro. Eu tenho duas perguntas. A primeira é voltando no ponto de planejamento, que alguém já comentou. Eu queria saber se teve algum problema nos nossos planejamentos. Tá. Olha, eu acho que é inevitável ter problemas e um ou outro problema irá acontecer. Mas eu vejo que hoje eles têm uma estrutura consideravelmente boa, mas aí, assim, no que tange a etapas, eu vejo que isso tem sido feito de uma maneira mais bem otimizada, mas, assim, eu não vejo problemas críticos, acho que são pontos de melhoria. Tipo qual? Olha, eu vejo, por exemplo, às vezes a gente ainda tem uma dificuldade de operacionalização dos planejamentos, então, quanto a datas, por exemplo, às vezes a gente ainda comete muitos erros nos planejamentos quanto à organização de datas dos projetos. Eu vejo também, às vezes, uma falta de alinhamento entre o GP e o GN, às vezes o GN planeja uma coisa, o GP acaba mudando aquela etapa, e não necessariamente com a devida comunicação com o GN para ver se isso está coerente ou não. Então, acredito que a gente ainda tenha esses desalinhamentos de planejamento. Mas desalinhamentos críticos, como foi, por exemplo, o caso de um Cruz Vermelho, eu não vejo recentemente. Beleza. Aí, mudando totalmente de foco, eu queria que você opinasse um pouco sobre o período de desalocação. O que você acha dele? Se ele poderia ser melhor aproveitado de alguma forma? Pode Olha, falar. Pensando na nossa missão, eu acho que não é algo desejado, mas é algo que estão suscetíveis que ocorra. Eu vejo que sim, não é interessante deixar a pessoa totalmente ausente da empresa, e aí talvez recorrer a projetos internos, por mais que esses sejam limitados, é uma forma de manter eles engajados. Finalizado. Laís? Oi, Pedro, parabéns pela candidatura. Eu queria saber sua opinião, né, seu posicionamento sobre a sobrealocação. Ok. Eu acho que a sobrealocação, eu não vejo hoje dados claros que permitam a gente avaliar se ela é positiva ou negativa no que tange a resultado de projetos. Eu acho que, então, acaba que a gente fica muito preso à questão de como a pessoa que está sobrealocada reage a esse período. Eu acredito assim, é uma estratégia utilizada pela gestão atual, se a gente for pegar os 3 meses, foi uma estratégia utilizada, porém, o maior problema que eu vejo da sobrealocação é que quando a gente vai fazer a definição de metas, a gente não considera ela como uma estratégia. Então, isso acaba criando uma lacuna muito grande entre o resultado que a gente está obtendo e a meta que a gente define inicialmente para isso. Então, eu vejo isso como um ponto de atenção importante. E pensando nos impactos nas pessoas, eu acredito que a gente possa buscar compreender cada vez mais, acho que é algo que talvez tenha acontecido com mais frequência e a gente deve buscar entender como isso está impactando, tanto nas entregas dos projetos, quanto nas pessoas que estão ficando sobrealocadas. Mas eu não vejo que hoje a gente tem fatos e dados claros que nos permitam avaliar isso. Tá bom, obrigada. Gabriel Albuquerque. Oi, tá dando para ouvir? Sim. Pedro, parabéns pela sua apresentação. Na sua proposta, você falou que o principal problema, né, a causa raiz do indicador de eficiência comercial está desempenhando abaixo do esperado é a qualificação e a falta de fechamento de portas durante a negociação.
2019, a gente teve nesse mesmo trimestre, de janeiro até março, 45% de eficiência comercial e média mesmo número de PPs entregues, um pouquinho menos. Eu queria saber se você chegou nessas causas raízes a partir dessa análise, como você chegou e que você destrinchasse isso melhor, que eu acho que não ficou tão claro na proposta. Olha, pelas análises que eu realizei, o número de PPs entregues no primeiro trimestre estava um pouco acima daquilo que foi realizado nos outros. Se eu não me engano, a gente tinha, aí eu não vou lembrar se é percentual ou em números, mas acho que dava cerca de, era um número maior, isso eu consigo te afirmar, e eu acho que isso se deve sim à questão de talvez estarmos passando os clientes para negociação que não foram previamente qualificados. Mas como eu já expliquei anteriormente, eu não acho que a qualificação é aquilo que vai solucionar tudo, mas é um primeiro passo para a gente poder começar a atuar em outros focos de melhorar a eficiência comercial. Um ponto que eu acho importante de se pensar na eficiência comercial hoje é que a gente, passando um cliente que não é conforme para o fechamento, a gente está aumentando o nosso risco de não fechar. Agora, se a gente passa clientes que estão mais propensos ao fechamento, aí a gente pode avaliar da melhor forma possível quais são esses outros fatores que levam ao não fechamento. Então, eu acredito sim que a qualificação é um ponto relevante, deve ser um primeiro foco de atuação, pensando que hoje a gente já está até dedicando esforços a melhorar isso, mas eu não vejo que é o único. Então, eu acredito só que é um foco de ação um pouco mais ágil, um pouco mais rápido, que a gente consegue tomar essa decisão para melhorar esse processo, mas não o único foco. Tranquilo. Já passei por todos os gerentes, estava com a mão levantada, certo? Não esqueci de ninguém. Leti, quanto tempo a gente tem? 7 minutos e 41 segundos. Ok. Marcos? Pedro, parabéns pela apresentação e pela candidatura. Dado que é função do diretor de projeto, junto com a célula de RH, a alocação, eu queria que você falasse quais, pelo seu ponto de vista, quais os principais pontos se levar em consideração na hora de alocação. E voltando na pergunta da Laís, sobre a alocação, se tiver sobre a alocação, você acha que o que deve ser levado em consideração no consultor que será sobrealocado? Tá. Primeiro, com questão as reuniões de alocação, eu acredito que a gente pode avaliar dois cenários, Marcos. Primeiro, pensando, por exemplo, se entre deixar o consultor desalocado e alocar ele um projeto que talvez não seja tão compatível com aquilo que ele tem de pontos de melhoria, enfim, eu acho que é mais viável estar alocando ele para garantir que ele se desenvolva de alguma forma. Agora, pensando no cenário em que a gente tem um grande número de projetos e possibilidades de alocações diversas, aí eu acho que a gente tem sim que pensar em quais projetos vão contribuir da melhor forma para aquela pessoa. Agora, falando sobre alocação, você me perguntou quais são os fatores que devem ser levados em considerações, correto? Isso, em relação ao consultor. Ok. Eu acho que, pensando que hoje, como eu falei anteriormente, não é uma coisa que está prevista na nossa estratégia adotada inicialmente, a gente deve, em primeiro lugar, levar em consideração como aquela pessoa está disposta, está sobrealocada e quais impactos aquilo pode causar naquela pessoa. Pensando em projeto que ela está realizando e qual o projeto que ela vai ser sobrealocado, porque eu vejo que em casos de alguns projetos se torna muito difícil isso. Também pensando como aquela pessoa tem desempenhado nos projetos que ela tem realizado e como que aquilo está atrelado como eu posso dizer, as habilidades daquela pessoa. Então, eu acho que a gente tem que avaliar muito o âmbito pessoal nesse caso. Obrigado. Então, para finalizar. Débora? Oi, Pedro, você me escuta? Sim. Parabéns pela candidatura. Eu vou fazer uma pergunta mais em relação à opinião, porque, para mim, o indicador de perdão. Não é projetos transformadores e projetos implementados. A gente não tem muito claro, por exemplo, o que é um projeto implementado e o que é um projeto transformador. O projeto transformador, a gente considera as metas que a gente fez, né, na metrificação, só que a gente considera, todas as metas batidas, isso não ficou muito claro para mim. Eu queria saber sua opinião em relação, o que é um projeto implementado e como que você,
tipo, pretende mudar a meta de projetos transformadores? Uhum. Primeiro, com relação, eu acho, a essas questões de o que é um projeto mensurado, enfim, eu acho que isso está muito atrelado à iniciativa de 2019-1, onde se fez uma consolidação de um novo processo de metrificação, onde foi se definindo alguns pilares para poder analisar isso. Então, eu acredito que, eu vejo que, de certa forma, a gente tem isso claro. Pensando o que seria um projeto implementado, eu acredito que a postura que a gente tem hoje de perguntar para o cliente como que ele, se ele acredita que esse projeto foi implementado, eu vejo como uma ótima forma de estar se avaliando isso, pensando que a premissa que a gente adotava anteriormente, de que caso o projeto tivesse sido 50% implementado, a gente consideraria ele como implementado, poderia acabar, assim, a gente considera que algo foi implementado, mas na visão do cliente aquilo não foi o mais satisfatório possível. Então, eu acredito que a premissa que a gente adota hoje nesse sentido gera bons resultados. E pensando em projetos transformadores, você me perguntou, desculpa, você pode repetir, por favor? Sim, eu queria saber se você concorda com a métrica ser, tipo, o número de metas, então se tem 3 metas para o projeto, a gente conta as 3, e se você pretende mudar alguma coisa nele. Sim. Uma coisa que eu vejo nesse indicador, que eu acho que pode ser questionada, é a questão dele contabilizar embaixo todos os projetos que deveriam ter sido mensurados, e não apenas aqueles que a gente conseguiu coletar finalizado. Lucas? Consegue me escutar? Sim. Beleza. Pedro, parabéns pela candidatura. Eu queria saber de você, primeiro uma pergunta de sim ou não rápido e depois você continua a resposta. Primeiro eu queria saber se existe um teto para a meta do IC de horas vendidas, e se existir, se não existir, se deveria existir, e se já existisse, deveria ser mais baixo. Olha, quanto a um teto, eu acredito que não, pensando que, assim, sem sobrealocação, a gente teria um teto que seria 100%, mas com sobrealocação, a gente não tem um teto. Então, como nesse trimestre e nesse semestre a gente tem visto a sobrealocação como uma estratégia utilizada, eu diria que não tem um teto, né? Esse resultado, obviamente, a gente tem uma questão de limitação, porque hoje a gente não consegue alocar todos os consultores em milhares de projetos, mas eu vejo que é um teto... Tem que ter um teto. Desculpa. Eu queria saber se a meta deveria ter um teto. Eu não acho. Você fala ela ser entre um intervalo? Isso. Eu acho que é uma questão a se pensar. A gente vê que a sobrealocação tem sido uma estratégia utilizada. Então, a questão é se pensar até onde isso faz sentido e se a gente deve continuar recorrendo a isso. Se a gente vê que não faz sentido, aí talvez sim deveria ter um teto, que seria colocar que no máximo a gente pode ter 100% no IC. Agora, Então, assim, eu vejo que colocar um teto não é a melhor forma de resolver o problema, mas eu vejo que é uma forma de talvez se controlar até onde a gente quer ter os membros alocados, né? Então, talvez barrar um processo de sobrealocação na empresa, colocar um teto nesse indicador seria uma forma, por mais que eu não acho que seja assim, a melhor forma possível. Eu acho que a questão é realmente analisar se a gente adota a sobrealocação como estratégia ou não. Valeu. Tempo finalizado. Fernanda? Oi, Pedro, parabéns. Então, eu não entendi muito a diferença na prática entre o período de setup e o período de iniciação. Se você puder explicar um pouco melhor. Sim. Então, Fernando, o que eu vejo muito é que a ideia do setup é iniciar o projeto, mas o que eu vejo que acontece hoje na iniciação é que a gente utiliza 4 dias, não gerando valor para o cliente, sabe? Então, a gente está usando esses dias que, em muitos outros casos, por exemplo, pensando ao longo da execução do projeto, seria um tempo que a gente conseguiria realizar muitas coisas para o cliente. Mas no início do projeto, a gente está falando de uma etapa onde a gente constrói coisas que não necessariamente contribuem para o projeto. Então, o que eu vejo com o setup é passar a consolidar algo que não é um entregável do projeto, mas é uma forma da gente caminhar com o projeto de uma maneira mais estruturada. Então, por exemplo, definir qual vai ser a estrutura de governança do projeto, com quem que é o CJ está se relacionando naquele projeto, quem são os tomadores de decisão daquele projeto,
como a gente pretende orientar a nossa execução. Então, como a gente, por exemplo, vai recorrer a pesquisas, a gente pretende fazer pesquisas online, presenciais. Então, eu vejo dar uma maior transparência para o cliente sobre como a gente vê a execução do projeto, pensando em gerar uma estrutura de execução mais bem definida e também mais transparente para o cliente, porque em muitos casos o cliente acaba não sabendo como a gente está executando aquilo, ele acaba só vendo o resultado e talvez se ele observasse a forma como vai ser executado, ele poderia fazer alguma ponderação, levantar algum ponto de melhoria que a gente poderia agir antecipadamente para mitigar. Luísa. Oi, Pedro. Primeiramente, parabéns pela candidatura e pela apresentação. Eu queria falar um pouquinho de orientação, que na sua proposta você fala que a orientação de projetos ainda está muito atrelada à pessoalidade. Então, considerando isso, eu queria saber se você pensou em algum plano de ação ou em algum processo para fazer com que esse processo e essa iniciativa de orientação seja menos orientada pela pessoalidade, mas mais por algum processo, alguma iniciativa. Então, Luiz, foi uma questão que eu pensei bastante com relação a esse ponto. Eu vejo o seguinte, processualizar a orientação, talvez a gente passe a garantir um foco que não é o de interesse. Se a gente processualiza isso, a gente tem como objetivo apenas orientar o projeto e não melhorar a qualidade dele. Então, poderia ser que ao longo da execução a gente buscasse qualquer orientação que não geraria o maior valor possível apenas para bater um indicador. Então, eu vejo que a questão da orientação é que ela se consolide enquanto cultura, e eu vejo que isso é uma coisa assim, que por mais que ainda atrelada à pessoalidade, a empresa tem buscado apresentar mais, a empresa tem se engajado mais nesse processo. Eu vejo que a questão é isso ser cultural, para que a gente busque orientar, visando melhorar os entregáveis, melhorar a qualidade, melhorar a nossa execução, e não apenas processualizar para eventualmente bater um resultado, sabe? Então, eu vejo muito nesse sentido. Sim. E como fazer isso ser cultural? Eu acho que, assim, é uma questão difícil de discutir cultura. Eu acho que muito é essa transmissão. Então, hoje a gente, por exemplo, em alguns semestres anteriores, a gente não via projetos sendo tão orientados quanto hoje. A gente já tem um resultado maior nesse indicador. E hoje a gente já vê os gerentes mais engajados nisso. Então, eu vejo o próximo passo, os gerentes começarem a estimular os consultores a buscar mais isso. Então, eu vejo que é uma questão de estímulo e de gestão do conhecimento para que as pessoas busquem seguir essa linha de orientação e não processualizar, porque eu acho que é deixar um processo muito rígido. Obrigada. Tempo finalizado. Leti, quanto tempo a gente ainda tem? 17 segundos. Quanto? 17. 17? Tá. Só 17 segundos. Só. Beleza. Eu não esqueci de nenhum consultor, não, né? Espero. Tá. Conselho. Noiche. Noiche levantou a mão. Então, nós Wander. Pode falar? Pode. Tá. Eu vou te dar 3 indicadores e vou dar 2 cenários. É o IC, NPS e retenção. No primeiro cenário, a gente bate IC, mas não bate NPS, nem bate retenção. Vamos supor que a gente bate IC tipo demais. E no segundo cenário, a gente não bate IC, mas bate NPS e retenção. Qual dos 2 cenários, como diretor de projeto, você preferiria ficar? Eu acho que pensando na missão, a gente deveria focar no primeiro cenário, mas pensando que o nosso output do framework é a solução do cliente, talvez entregar soluções ruins para alocar todo mundo não faça sentido. Eu acho que nenhum nem outro, nenhum dos 2 cenários é desejado. Tá, beleza. Acabou. Acabamos o tempo, então finalizamos aqui essa batina do Pedro. Gente, amanhã a gente vai ter a votação na